Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Bom, quero convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 ao 35. O tema da nossa mensagem é restaurando o altar de adoração. 1 Reis 18, do 30 ao 35, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como que para semear 2 medidas de semente. E então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o uma segunda vez, e eles o fizeram. E disse mais: Façam a terceira vez, e fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ela encheu também o rego que estava ali. Amém? Fiquem à vontade, pode se sentar. Bom, acho que muitas pessoas conhecem esse evento, né, que a Bíblia relata, que foi um confronto de Elias com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Mas, como é que nós chegamos até aqui, né? Vamos lá. Acabe começa a ser rei em Israel. E Acabe, a Bíblia diz claramente que ele fez o que era mal perante o Senhor. E ainda a Bíblia usa uma palavra somenos. Então, como se não fosse pouca coisa, ele ainda foi lá e construiu um altar a Baal e o adorou. Então ele fez muito pior do que todos aqueles que o sucederam. Tendo feito tudo isso, Deus move Elias, e Elias afronta Acabe, dizendo o seguinte: por causa de tudo isso que você fez, a chuva cessará. E a terra fica 3 anos e meio sem uma gota d'água. Não cai um pinguinho do céu, por 3 anos e meio. Isso provoca o quê em Israel? Uma extrema fome, uma seca terrível, animais morrem, vegetação não cresce, e a situação já é totalmente crítica. Quando Deus toca de novo em Elias e fala assim: vai e fale com Acabe, eu vou fazer chover novamente. E aí, ele encontra-se com Acabe. Acabe ainda chama ele de perturbador de Israel. Olha o tamanho da afronta. Acabe está fazendo tudo errado, e o perturbador é Elias. Mas Elias, com muita ousadia, fala para Acabe: chame todos os profetas de Baal e traga eles para cá, para o Monte Carmelo. Acabe faz isso. E aí, se vocês quiserem acompanhar, né, no versículo 22 diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Seja-nos dado, pois, 2 novilhos. Escolham para eles um deles, e dividindo em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei também o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse sim é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Olha só, mas um pouquinho antes disso, Elias confronta também o povo. Ele diz assim: até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue-o também. Vamos lá. Eu disse que o tema é restaurando o altar da adoração, e a gente vê que Elias de fato restaurou o altar que estava desmanchado. Tudo conforme as leis pela qual o Senhor disse que um altar deveria ser. Pedras toscas, que nunca tivesse sido manejado nada sobre elas, 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel, a lenha na sua quantidade,
o novilho, né, sem defeito, cortado nas suas partes, toda certinha, colocado ali em cima. Bom, um sacrifício então vai ser feito. Quer dizer que todo altar é para que haja o quê? Um sacrifício. Veja, a adoração ao Senhor, muitas vezes ela é representada por um sacrifício que nós fazemos, em obediência ao Senhor. Deus pediu para Abraão o quê? Isaque, o seu único filho, aquele pelo qual ele daria uma descendência. Chega a ser louco o pedido na nossa mente, somente com uma visão humana. O Senhor só me dá um filho, eu já tenho 100 anos. E o Senhor me pede meu filho? Que descendência é essa que vai existir se eu matar o menino? Mas Abraão não fez esse tipo de questionamento. Abraão foi lá e entregou. Montou o altar também e ia dando uma facada no moleque. O anjo do Senhor para Abraão e fala, não, já entendi, você realmente seguiu, você obedeceu. E aqui a gente vai ver nessa proposta ousada de Elias, o que vai acontecer também. Ele fez uma proposta para aqueles profetas e falou assim, se vocês realmente têm um Deus, ele vai ter que responder por fogo. E agora? Então, reconstruir um altar de adoração, de fato, na verdade, é obedecer ao Senhor. Porque esses altares não são feitos mais. E a gente sabe que o último sacrifício que foi entregue foi Jesus. Ele fez todo o sacrifício para que nós fôssemos de fato salvos. Mas ainda é necessário que nós escolhamos o caminho que nós vamos andar. Por mais que já tenha sido pago o preço, eu tenho que aceitar o preço que foi pago por mim. A gente poderia até fazer um comparativo. São todas pessoas dentro de uma cela, com a porta aberta, porque está pago o preço. E Jesus está falando, vem para fora porque eu já paguei. E tem muita gente falando lá dentro, não, eu vou ficar aqui porque aqui é melhor. Aqueles que aceitam, na verdade, estão caminhando para a porta para sair. Essa é a verdade. E como eu sei tudo isso? Eu sei tudo isso olhando para o que a Bíblia diz sobre obediência. Quando Deus fala assim, se obedeceres aos meus mandamentos e se deres ouvidos aos meus estatutos, serás bem-sucedido. As tuas obras serão provadas. Uma árvore boa não tem como dar maus frutos, assim como uma árvore má não tem como dar bons frutos. Então, o que acontece? Eu vou ver em você o fruto e o resultado de um verdadeiro altar ou não de adoração. Se você for um altar falso, não haverá respostas. Que resposta? A resposta de eu olhar para você e falar, você é um verdadeiro cristão, você mostra com a sua vida aquilo que você é. Você traz para a sociedade onde você está, realmente a demonstração de qual é o caminho de estar com o Senhor. E para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a fechar as torneiras da minha vida. Porque tem hora que a gente não tem um pecado grande que está vazando água de monte. Às vezes a gente tem um gotejamento aqui, ó. Que negócio fica tic, tic, mas está gotejando. Ainda pinga. Eu preciso arrumar essa torneira fechando. Preciso fechar ela. E às vezes o que é esse gotejamento? É qualquer coisa. É qualquer coisa que esteja rompendo aquilo que é a palavra do Senhor. Veja, esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e ele é católico. Mas, católico é cristão, não é? Ele quis me confrontar. E eu, com todo carinho, falei assim para ele, cara, qual é a base da tua fé? Aí, ele ficou meio assim, eu falei, eu acho que a base de todo cristão é a Bíblia. Ele respondeu um meio,
Eu falei, e me diz o seguinte, qual é a base da Bíblia? Me dá um texto onde eu resuma de fato o que é ser um cristão. Aí ele ficou sem resposta. Eu falei, cara, a Bíblia se resume nos 10 mandamentos. E todo mundo, seja cristão ou não, já ouviu falar de alguma forma sobre esses 10 mandamentos. Eu falei, você conhece os 10 mandamentos? Ele falou, conheço. Eu falei, então me fala quais são os 10. Ele falou, não sei. Eu falei, então você é ou não é cristão? E aí começa a ser um confronto agora entre todos. Nós somos cristãos. Ditos evangélicos, aqueles que estudam, protestantes. Porque nós levantamos a bandeira contra aquilo que as pessoas colocam contra a Bíblia. Você sabe os 10 mandamentos? Fica aí. Se eu não conheço a palavra do Senhor, como que eu vou andar conforme a palavra do Senhor? Está na hora do povo de Deus começar a se colocar diante de Deus com compromisso de verdade. Uma questão séria. A gente fala aqui, é tudo muito bonito, as pessoas pregando, Deus acima de tudo, de todos, e você realmente tem compromisso com o Senhor? Porque quem tem compromisso vai buscar esse compromisso. É fácil comparar uma relação com Deus assim como uma relação com qualquer outra pessoa, até mesmo de um filho com um pai. Deus não quer uma pessoa atrás dele que seja interesseira. Quem gostaria de ter uma pessoa que vem te procurar só por interesse daquilo que você pode oferecer? Você quer uma pessoa dessa perto de você? Não quer. Se nós, que somos meros mortais, fracos e falhos, assim como diz Jesus, vós que sois maus, não sobrou ninguém, então a gente botou todo mundo na classe do mal. Vocês são ruins. A gente que é ruim, então, não quer esse tipo de gente perto da gente? É isso, é simples, é fácil entender. Deus quer pessoas que queiram estar com Ele de uma forma honesta, singela, simples. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que essas pessoas entendam que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é recompensador. Então veja, Deus começa a ter tanto prazer na pessoa, por essa pessoa o buscar com sinceridade, buscar com honestidade, porque realmente a pessoa tem prazer em estar com Deus, que Deus presenteia, assim como um pai presenteia seu filho. E normalmente, um pai presenteia seu filho de uma forma muito além do que o filho pode esperar, porque o pai tem uma visão muito maior do que a capacidade de uma criança. Ele consegue enxergar além, ele consegue ver, ele está querendo isso, mas eu posso dar isso, que vai ser muito melhor para ele. Vai te dar um presente que é dentro daquilo que você quer, mas é muito melhor do que você esperava. Mas você não tem um relacionamento com seu pai por interesse, você tem um relacionamento com seu pai porque é seu pai. Só que as pessoas não têm tido esse tipo de relacionamento com o Senhor. Ultimamente as pessoas buscam Deus somente pelo que Ele pode oferecer. Na realidade, está colocando Ele como um trabalhador, tipo, me abençoa aí e eu vazei, falou. E, na verdade, não tem recebido nada. As pessoas têm, como diziam os crentes antigos, as orações não passam daqui do teto. Fala, mas não tem tido atendimento. Então, o que é necessário para a gente restaurar esse altar de adoração que hoje em dia somos nós? É necessário que a gente se achegue à palavra do Senhor. De forma sincera, de forma honesta, de forma a procurar a entender de fato o que Deus quer dizer para a gente dentro disso aqui. É muito importante. Paulo mesmo diz, se eu não tivesse conhecido a palavra do Senhor, eu não saberia a diferença entre o que é certo e errado. E não entenderia o que é pecado. Veja, ela é um divisor que me mostra, de fato, o caminho, a direção. E aí, o que eu acho interessante é o tamanho do desafio que Elias estava fazendo com o povo. Veja, 3 anos e meio sem chuva, sem cair uma gotinha. Ele manda encher 4 cântaros. Basicamente, um cântaro desse tinha 20 litros de água. 4 são 80 litros. Ele fala assim, joga 80 litros d'água aqui em cima de um sacrifício.
Rapaz, com 80 litros de água em cima da lenha e do bicho, já ia ficar difícil pegar fogo. Ele fala, faça uma segunda vez. Agora faça uma terceira. Uma conta básica deu 250 litros quase. 240, né? 3 vezes 8, 24. Cara, é água, hein, velho? Agora vem cá. Tudo isso de água, com o povo morrendo de sede, olha o tamanho do pedido que Elias está fazendo para o povo. Não era um pedido qualquer. Então não é qualquer coisa também que se oferece para Deus. As pessoas oferecem as coisas de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Estava lá nas ordenanças. O que é? O primogênito, o primeiro a nascer. Não é o segundo nem o terceiro, é o primeiro. E tendo vários primeiros, o melhor dos primeiros. Aí ele falou, não traz o manco, não traz não sei o quê. E a galera já, vai morrer mesmo, é melhor ele vai ser meio vesguinho aqui, né, velho? Começou a passar para dentro do coração uma avareza. Começou a deixar de existir dentro do coração um sentimento de gratidão, onde você entende que Deus de fato sim é seu provedor, é Ele que tem te dado tudo aquilo. Está quebrando o altar, está desmontando, não está construindo. Então, restaurar o altar de adoração é entrar em juízo com Deus no sentido de buscar se reaproximar com o Senhor. De que forma? Da forma como Ele pede, não é da forma como nós queremos. É muito diferente. E uma coisa que as pessoas precisam entender, de uma forma simples de novo, vou trazer para essa dimensão. Você quer entrar na minha casa Newton, vou te convidar, vamos lá almoçar lá em casa, vamos lá? Vamos lá. Você chega lá e fala assim, gente, vocês não entram de tênis. E alguém quiser entrar de tênis, vai entrar? Não vai entrar. A casa é minha, quem manda sou eu. Se eu, de novo, um mero mortal, tenho autoridade suficiente para fazer você voltar de caminho para a sua casa, você não vai entrar na minha casa de tênis. Não estou falando que você vai ter que entrar descalço, vou te dar um chinelinho bonitinho. Beleza? Mas não vai entrar com o seu tênis sujo. Sujo de rua. Eu não sou chato assim não, tá bom, gente? É só uma ideia. Então, se eu sendo um mero mortal, eu tenho capacidade e autoridade para fazer isso, você quer entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O reino de quem é? Para a gente deixar claro aqui de novo. Obrigado, é de Deus, não é teu. Então é na regra dele, campeão. Você quer entrar na casa dele, é na regra dele, não é na tua. Não é do teu jeito. É sob as condições e limitações que ele estipulou. Simples. Se na tua regra, as pessoas têm que seguir, agora você não quer seguir a regra dele, o reino é dele. Vê como nós somos incoerentes? Nós somos incoerentes. Porque nós exigimos coisas, mas nós não queremos cumprir com as coisas. Que não são colocadas da mesma forma como a gente coloca para o outro lado. Então, é importante a gente se voltar para a palavra do Senhor. E entender que fazer isso é o quê? É um sacrifício. Não vai ser molezinha. Porque você vai ter que renunciar a coisas que você talvez não queira. Você vai ter que deixar de fazer coisas que talvez hoje você faça. Você vai ter que ser visto e taxado como minoria, talvez. Porque você vai começar a se distinguir de muita gente. Alguém talvez te chame para fazer uma coisa e você fala, não, só eu não participo não, obrigado. Pô, você é careta, hein, mano? Pô, você é chato, hein, velho? Pô, você é fanático, hein, velho? A gente ouve todo esse tipo de coisa. Mas eu não estou preocupado com você, estou preocupado com o meu destino. E aí, entra uma outra questão que é muito importante. Graças a Deus, nós temos voz profética nos dias de hoje. Mas, e se a gente estivesse vivendo o período interbíblico? Que é o período entre o Velho e o Novo Testamento. Onde houve 400 anos de silêncio profético. Onde Deus não levantou um profeta sequer.
Umzinho, para dar meia palavra. E esse povo, foi ou não foi para o céu? Eu te afirmo, aqueles que obedeceram, independente da circunstância externa, foram. Os que não, não. Simples assim também. Está escrito, no dia do juízo ele vai separar, direita e esquerda. Ovelhas e bodes, não adianta. É simples. Vinde benditos de meu Pai. Mas quem são os benditos de meu Pai? São aqueles que, com grande sacrifício, mantiveram o altar de adoração no formato que Deus queria. Então, para que a gente adore a Deus, nós temos que entender que a adoração não é só um momento de louvor, que é diferente. É uma questão de comportamento onde quer que nós estejamos, de acordo com a palavra de Deus, mostrando a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve o Senhor. Como é que eu mostro essa diferença? Sendo parecido com aquilo que o Senhor pediu. Veja, Paulo vai e dá uma recomendação no livro de Timóteo, dizendo assim, um bispo ele tem que ser irrepreensível. Começa assim. O bispo é um pastor. Agora eu te digo, é só o pastor que tem que ser irrepreensível? Ou todos os cristãos têm que ser irrepreensíveis porque nós carregamos aqui, o nome de Deus? Ou nós vamos ser o filho da vergonha, o que mancha o nome do Pai? Se nós somos o filho que mancha o nome do Pai, de novo, ao o altar capenga. É importante nós refletirmos nisso com clareza. E com calma até. E é importante a gente entender que muitas vezes nós vamos enfrentar batalhas espirituais que elas vão vir em sutilezas. Por isso que eu falei que às vezes é uma torneira gotejando um pouquinho. Você às vezes não nota muito, mas ela está lá gotejando. E às vezes você se acostumou com aquele gotejamento, você larga ele lá. Mas não está certo, não está organizado. Você tem capacidade de arrumar, por que não arruma? É uma omissão. E olha só que engraçado, né? Todo condicionamento que Deus coloca, se atentamente ouvires os meus mandamentos e seguires os meus estatutos, tem uma parte aqui em Deuteronômio 30, que é uma lista de bênção para quem obedece. E vem seguida de uma lista de maldição para quem desobedece. Veja que é condicional total. Se fizer isso é bom, se fizer isso é pancada. Ele não é injusto, ele já deu a regra. E eu não estou falando tudo isso para desanimar ninguém. Só estou dizendo que nós precisamos, na verdade, escolher um lado. De que lado de fato você quer estar? Porque em Apocalipse, Deus deixa claro que Ele diz assim, eu prefiro que você seja frio do que você seja morno, porque aos mornos eu os vomitarei. Cara, para quem já vomitou, e eu acho que todo mundo já vomitou, que sentimento horroroso, né? Aquela ânsia de vômito, aquela aversão que vem, aquela água na boca, nossa, aquela indigestão terrível, né? Que trava, que o estômago fica aquela bola. Cara, é isso que uma pessoa morna causa em Deus, esse sentimento de indigestão. A gente se torna indigesto para Deus. Olha o quanto é pesado Ele falar isso. Infelizmente. E a escolha está nas nossas mãos. Nós temos a escolha diária de fazer aquilo que agrada ou não o Senhor. Ele deixou isso nas nossas mãos. Por quê? Porque Ele não quer ninguém com Ele por obrigação, por medo, por nada. Ele quer alguém que tenha interesse em estar com Ele, de livre-arbítrio.
porque tem prazer em estar com Ele, assim como nós temos prazer em visitar amigos nossos, conhecidos, primo, tio, tia, sei lá, quem quer que seja. Poxa, vou lá no meu amigo, porra, da hora. Vou lá no Marcão, vou lá comer uma pizza. Da hora, vou mesmo. Por quê? Porque gosto muito deles. Não é por causa da pizza, mas eles me chamaram, podia ter chamado para só ir lá bater um papo, vamos lá. É isso. É independente se tem pizza, se não tem nada. Se não interessa. Me chamou, da hora, vamos lá, gosto dele. As pessoas, elas perderam isso. Perderam essa simplicidade de entendimento. É tão simples que as pessoas estão tornando isso em banal. E, infelizmente, estão colhendo a escolha, que é o que o povo começou a colher aqui. Extrema fome. Estavam penando. Por quê? Porque estava aqui, ó. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é ficar aqui, ó, balançando, ó. É aqui ou é ali? É aqui ou é ali? E aí Elias vem, e aí eu acho fantástico, né? Gente, eu adoro essa passagem, eu acho fabulosa. Então, está aqui, ó, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, eu vou ler um pouquinho antes, que eu acho uma barata, é ele zombando dos outros, na verdade, né? Porque, veja, ele deu todas as oportunidades para esses caras, ele falou, ó, escolham vocês primeiro o novilho, para não falar, mas ele pegou primeiro, não, tá aqui, ó, vocês separam dois aí, separaram? Tá bom, chegou, escolhe eles primeiro, e por vocês serem em maior número, monta vocês primeiro também o altar. Montaram, está tudo bem. Então agora vocês clamam aí o quanto vocês quiserem, até vocês receberem sua resposta. Então está aqui, ó. Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Olha quanto tempo ficaram lá naquela ladainha. Dizendo a Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias já zombava deles, dizendo, clamem em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou talvez atendendo suas necessidades pessoais, ou talvez saiu de viagem, ou será que dormiu e despertará? E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Mas passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma. É quando Elias chama ele e restaurou o altar. Com o altar restaurado, Elias vem aqui, ó, 36 agora. No devido tempo de se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava no rego. Olha só, o fogo deveria comer só o animal, para mostrar que era Deus, porque não era qualquer fogo que estava descendo, lambeu foi tudo, derreteu foi lenha, foi animal, foi a pedra junto, foi terra, foi água, não sobrou, foi nada, pessoal, e acabou, não sobrou nada. E olha quanto tempo Elias gastou, eu li isso aqui em quê? Em 20 segundos? Os caras passaram mais de meio-dia pedindo, Elias só fez um simples pedido, e Deus atendeu na hora. E aí você vai ver em Tiago dizendo o seguinte, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e ele fez um pedido e parou de chover, e ele orou novamente, e a chuva retornou. Ele não era um cara, o que Tiago está dizendo? Ele não era um cara diferente. Você sente dor, ele sente também. Você sente fome, ele sente também. Você sente medo? Está aqui, ó. Ele fugiu de Jezabel, pediu até a morte. Então não tinha nada de especial em Elias que não age em você, que você pode ter a mesma intimidade e comunhão com Deus. Basta simplesmente
restaurar o altar de adoração, caminhar nos caminhos do Senhor. E aí, olha só, Salmo 1, né? Todo mundo fala, vamos ler o livro de Salmo, que é um livro lindinho, que não sei o quê, que é fofinho. Né? O pessoal acha que é fofinho, né? Que é bonitão. Aí está assim, ó. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Também não se assenta na roda dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Qual é a lei do Senhor? Os 10 mandamentos. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. As pessoas ficam buscando a fórmula do sucesso. Está aqui a fórmula do sucesso. Meditar na palavra do Senhor dia e noite, executá-la, vivê-la, ter intimidade. Os ímpios já não são assim, eles são, porém, como a palha que o vento dispersa, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Começa assim o livro lindinho. Deus não brinca de ser Deus, gente. O inferno também não brinca nas suas sutilezas para nos afastar de Deus. Ele vai colocando coisas pequenininhas, e quando nós vemos, a gente tem um monte de tralha, um monte de garrancho nas nossas pernas, que estão nos travando e nos atrapalhando de estar próximos do Senhor. E a gente já está como esse povo em Israel, cocheando entre dois pensamentos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no seu coração, e você sabe claramente o que você precisa ajustar, a ponto de se tornar irrepreensível. E como eu quero dizer irrepreensível? Porque às vezes você é o único crente da sua família, e aí você tem uma contraposição muito grande. Você vai precisar ser uma pessoa mais forte. Isso exige o quê? Sacrifício. O que eu quero dizer com mais forte? É aquela pessoa que não deixa passar um assunto no qual possam falar de você. Você vai para a igreja e vem aqui e aí você quer brigar com todo mundo. Pronto. Você vai para a igreja e você é bocudo. Você vai para a igreja e vem aqui e você fica arrumando confusão entre os outros. Ou fazendo fofoquinha. Está vendo? São motivos para as pessoas falarem a respeito de você. E dentre outras tantas coisas que pode acontecer. Não. Você tem que ser zeloso. Prestar atenção no que você está fazendo, no que você está falando, com quem está falando. Você é uma mulher, dona de casa, só você é crente, você vai sair de casa, não deixa os filhos lá, remelento, e a casa bagunçada. O marido vai chegar em casa e ele vai falar, cadê aquela miserável? Olha aqui que está, que ela largou tudo isso aqui. Você está deixando um ponto de pretexto para ter uma briga. Você é o único sozinho, seu marido, sua esposa não é. Cara, não deixa. Poxa, eu pedi para ele passar no supermercado, não comprou foi nada, mas lá na igreja ele está, né? É isso que acontece. Por quê? Porque as pessoas vão dando brechas para arrumar confusão. Não deixa. Olha o gotejamento acontecendo aqui, ó. O gotejamento acontece de inúmeras formas. E aí gera uma baita briga entre o casal. Você chegou da igreja, estava todo feliz, que Deus falou com você, mas daqui a pouco o pau quebra em casa. Acaba toda a glória. Você já... E aí você vai reclamar, que Deus não me ouve, que essa mulher é que esse homem. Não, querido, foi você mesmo que gerou seu problema. Foi você mesmo que causou esse mal. Seja no seu trabalho, seja na faculdade, na escola, onde quer que seja, na sua vizinhança. A gente precisa, assim como Paulo falou, ser irrepreensíveis. De que forma? Restaurando o altar. Como se restaura o altar? Olha para a palavra do Senhor e corrige o que tem que corrigir na sua vida. Simples assim. Sem palavra profética nenhuma. Pensa que você está nos 400 anos de silêncio. É aqui, ó, preto no branco. Sim, sim, não, não. O que passa disso, a própria palavra diz, é maldição. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Está falado. Pode parecer uma palavra dura, mas não é dura.
é simplesmente uma palavra de direcionamento. Deus está buscando com tudo isso, dar para você uma linha firme para trilhar, um caminho mais rápido, onde você sofra menos. Firme, um caminho firme, você pisa, tem firmeza na caminhada. E você vai perceber essa firmeza aumentar à medida que você chega perto de Deus. Porque apesar de talvez você se parecer minoria, você vai perceber que você tem um respaldo de Deus, então você vai se sentir satisfeito. Deus traz um sentimento de satisfação que não dá para explicar. Mas é como a própria palavra diz, uma paz que excede o seu entendimento. Você fala, eu não consigo entender, está acontecendo tudo isso, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Por quê? Porque Deus está aqui, ó, te guiando. Não, filhão, vai lá, você está bonitão, você está andando direitinho, vai que eu te empurro. E ajuda ainda a tirar os garranchos da frente. É verdade. Veja, gente, a gente acha isso impossível, mas Deus abriu o mar. Ele fez um caminho onde não existia. Não existia. A pessoa está aqui, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho ideia. Rapaz, nem se preocupa, Ele vai abrir um caminho, mesmo que você tenha. Se Ele não abrir o mar, você passa por cima da água, porque Jesus anda em cima da água também. De algum jeito, Pedro andou. Então, dá para andar em cima da água também. Ele faz um caminho onde não existe. Mas basta nós restaurarmos o altar de adoração. Esse altar somos nós. Vai nos gerar sacrifício, e o altar é sacrifício, é símbolo de sacrifício, é entregar coisas que nos custam, mas em troco de um bem muito maior, que talvez nem esteja aqui. A gente também pode esquecer isso, que o nosso objetivo é o quê? É a vida com Deus, no pós-vida, é uma vida celestial, é um verdadeiro descanso. Nós somos forasteiros em terra estranha. E, veja, tem um hino na harpa cristã, hino 577. Ele se chama Em Fervente Oração, Em Fervente Oração. E o autor, na minha opinião, muito movido pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: em fervente oração vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode fruir o que está a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver o que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor Ele te fará, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Veja, eu vejo Deus falando com Samuel. Samuel, você só olha a aparência e está preocupado com a grandeza dele. Porque o irmão de Davi devia ser um cavalão, né, mano? Um cara de guerra, pronto, tá aí o rei. Ele, ainda mais que ele tinha a referência de Saul, onde todo o povo no máximo batia no ombro do cara. Imagina o tamanho de Saul, né? Devia ser um monstrão, né? Aí ele fala, não, eu atento para o que está no coração. E aqui a música fala, se por acaso o Senhor vê que você não abriu a sua alma por inteiro, não dá para ter, cochear com Deus. Ele nos vê por inteiro, por dentro e por fora. É totalmente transparente. Para Ele, luz e escuridão são a mesma coisa. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo te convida nessa noite a entrar em juízo com Ele, a voltar a ter intimidade com o Senhor, a fechar essas torneiras gotejantes que estão na sua vida e atrapalhando a tua caminhada com o Senhor. Talvez você já tenha tido até momentos muito maiores e melhores do Senhor, que você
tem saudade e não consegue mais ter. E por quê? Porque existe um gotejamento que você precisa resolver. E você sabe. Mas você foi deixando de lado e agora talvez nem saiba mais como voltar a resolver isso. Então, queria orar contigo para que Deus venha retomar essas coisas no seu coração. Venha trazer de novo essa sede, essa fome pela palavra do Senhor, por ter essa intimidade com Deus, uma coisa realmente clara, honesta, gostosa, sincera, um compromisso verdadeiro com Deus. Você assumir um compromisso. Quando você assume um compromisso, faça fogo, faça chuva, faça sol, não interessa o que seja. Você está ali no compromisso. Ele é prioridade. E se você, por acaso, quiser viver essa prioridade de novo, esse compromisso com o Senhor, vamos orar nesse momento, tá bem? Vamos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor? Querido soberano Deus, muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus por essa palavra. Eu sei que o teu sacrifício naquela cruz foi para que houvesse libertação, Senhor, de correntes e grilhões, de fortalezas antigas, destruição, Senhor, de maldições que são lançadas sobre o teu povo. E eu quero te pedir, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, venha resgatar, Senhor, de onde quer que estejamos, meu Deus, profundamente, com a tua mão forte, Senhor, assim como retiraste o teu povo do Egito, retira, Senhor, o teu povo hoje, de onde quer que esteja, desses lugares, Senhor, escorregadios, que tem feito com que eles patinem, que eles se esforcem muito, mas não cheguem a lugar nenhum. Em nome de Jesus, Senhor, quebra toda a corrente, grilhão, todo o atraso, Senhor, e traz de volta, Senhor, no coração dos teus filhos, essa firmeza, esse compromisso, que vai poder, Senhor, em nome de Jesus, entregar a eles o teu bem maior, a tua paz e tudo aquilo que o Senhor como Pai quiser presentear. Eu sei que o Senhor já conhece as nossas necessidades, o Senhor tem visto, e o Senhor mesmo diz: olhem para os pássaros, eles não plantam, nem cegam e nem sequer ajuntam os celeiros, e mesmo assim o vosso Pai Celestial cuida de cada um deles. Nós queremos voltar a descansar, Senhor, dessa forma, em teus braços, meu Deus. E a tua palavra diz que para isso nós devemos primeiro procurar o teu reino e a justiça dele. Traz de volta dentro dos nossos corações, Senhor, essa vontade de estar contigo, de realmente cumprir com a tua palavra e tendo prazer em cumpri-la, Senhor, em nome de Jesus. Todas aquelas pessoas que se sentem hoje, Senhor, travadas, retira em nome de Jesus essa trava, esse peso, quebra, Senhor, pela tua unção, todo o jugo que está nas costas deles, e nos cobre, Senhor, com o teu sangue, nos dando, Senhor, liberdade e, novamente, Senhor, ousadia para podermos entrar no Santo dos Santos, estarmos na tua presença, Senhor, prostrados e rendidos diante de ti. Meu Pai, em nome de Jesus, faça grandes obras no meio do teu povo, para que nós possamos testemunhar delas, não somente nessa geração presente, mas para aquela que é vindoura, para que todos saibam que tu permaneces o mesmo Deus, e que nós teremos, Senhor, um futuro glorioso contigo no céu. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom,